Pois é, o Ed Murphy é muito maior do que só os trabalhos de animação dele. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E como a gente vai ter a estreia do demorado e postergado novo capítulo dessa franquia, nada melhor do que aproveitar para falar sobre um tira da pesada Beverly Hills Cop, filme do Martin Brest de 1984, estrelado pelo Ed Murphy. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bem, o Tira da Pesada 4 Axel F, ou Axel Foley, que vai vir do Brasil, enfim, o Top Gun Maverick aí do Tira da Pesada 4 vai estrear na Netflix no dia 3 de julho, então, para fazer uma espécie de esquenta aí, eu resolvi dar uma revisitada na trilogia original do Ed Murphy aí, começando pelo primeiro filme do Martin Brest, de 1984, e vai depender da recepção desse vídeo, se eu for fazer do 2 e do 3, né, deixem nos comentários, assistam, curtam, compartilham, isso é muito importante, mas vamos começar falando sobre esse clássico da comédia, clássico da Sessão da Tarde, que certamente em algum período da sua vida você já assistiu, ou no mínimo já saiu cantarolando a clássica música tema do Harold Faltermeyer, né? Uma das melhores peças musicais de personagem da história do cinema. E o desenvolvimento do Tira da Pesada, ele começa lá na década de 80 com o executivo da Paramount, Don Simpson, que tem essa história meio mitológica e lendária de que ele foi parado pela polícia durante um trânsito, durante um percurso até Los Angeles, e o comportamento do policial meio que inspirou ele, deu essa ideia de contar uma história sobre um policial que tá num outro ambiente, né? Um policial fora da sua zona de conforto. No caso, eles teriam uma história de um policial de Detroit indo pro bairro de Beverly Hills, que é a região mais nobre de Los Angeles, né? Você ter esse embate social e geracional também, de culturas diferentes. Então, o Don Simpson começa a trabalhar nessa ideia, recrutando o roteirista relativamente novato Danilo Bach para escrever um primeiro rascunho de ideia e acabar desenvolvendo o personagem do Axel Foley. Mas no início, né, esse primeiro roteiro era um filme de ação direto, era um filme sério que não tinha muito espaço para risadinha, e o Don Simpson, né, vinha dessa parceria com o Jerry Bruckheimer. Eles tinham uma colaboração de sucesso no Flashdance também para Paramount Pictures, e o Beverly Hills Cop seria o próximo grande projeto deles. E durante o desenvolvimento, o Bruckheimer convida o roteirista Daniel Petrie Jr. para revisar o roteiro do Bach, e o que o Petrie Jr. traz é a comédia, é o humor. É quando você tem essa passagem do Petrie Jr. que a gente tem o Axel Foley como uma figura cômica, engraçada e quase meio que revolucionário para a época, né? O Ed Murphy estava falando numa entrevista para o Jimmy Fallon, se eu não me engano, nessa semana, que até o Tira da Pesada chegar, ou seu filme era um filme de ação sério ou ele era uma comédia. Então o Tira da Pesada misturou o melhor dos dois mundos, porque a ação é bem séria e a comédia é bem engraçada. Então isso agrada ao Bruckheimer, o Don Simpson e todo mundo da Paramount Pictures. Agora, para estrelar o Tira da Pesada, a primeira escolha foi o Mickey Rourke, que na época era um grande galã, era muito popular, ele tinha, acho que uma oferta de $400 mil para estrelar o filme, porém, como o desenvolvimento demorou bastante, ele acabou perseguindo outros projetos, chegaram a convidar o Martin Scorsese para dirigir o filme, antes deles acabarem no Martin Brest, que tinha feito Going in Style e tinha sido recém-demitido da direção dos Jogos de Guerra, aquele filme com Matthew Broderick de 1983, ele meio que é resgatado da prisão de diretor, como eles gostam de chamar, né, pelo Jerry Bruckheimer, porque o Jerry era grande fã do trabalho dele. E aí eles acabam indo para outro nome muito inusitado e muito popular da época, que é o Sylvester Stallone. Sylvester Stallone como Axel Foley, mas como o Stallone é sempre muito envolvido em tudo que ele faz, né, ele gosta de escrever e produzir, ele pega o roteiro do Tira da Pesada e reescreve completamente, né? E nessa reescrita, o Tira da Pesada também esquece qualquer humor, esquece qualquer comédia, porque o Stallone queria fazer um filme bem violento, dark, nihilista, e o próprio Stallone comentou alguns anos depois que a versão do Tira da Pesada dele seria como o desembarque da Normandia, do resgate do soldado Ryan por um filme inteiro. Então, não era o que o Jerry queria, não era o que o Don Simpson queria e nem a Paramount Pictures, né? Eu sinto
que tudo que o Stallone queria fazer com Tirada Pesada, ele acabaria fazendo no Cobra, que sairia 2 anos depois. É um ótimo filme, por sinal. Então, o Stallone sai da produção 2 semanas antes do início das filmagens e, bem de última hora, a Paramount convida o Ed Murphy para estrelar como Axel Foley. O Ed Murphy tinha 23 anos na época e ele estava super em alta depois do sucesso do stand-up dele e também da participação dele no 48 Horas do Walter Hill e especialmente o Trocando as Bolas junto com o Dan Aykroyd, né? Então você vai de escolhas bem padrão tradicional, Stallone para ser um policial, claro, para o Ed Murphy. Isso é uma escolha bem audaciosa e inspirada, né? Porque isso muda a identidade e o rumo do projeto para sempre, porque eles não tinham um roteiro 100% completo, pessoal. Eles não tinham, cena por cena o que aconteceria. Eles tinham a história, eles sabiam o que tinha que acontecer, onde que os pontos de história tinham que levar, mas o que acontecia dentro dessas cenas, os diálogos, as interações, é quase tudo improvisado pelo Ed Murphy. É realmente um trabalho notável de comédia, de timing cômico, e chega a ser até irônico que o Tirada Pesada tenha sido indicado ao Oscar de melhor roteiro original, porque de fato não tinha um roteiro. Se eles tivessem que mandar pra academia um roteiro, meio que não existia, né? Porque é um filme feito quase como na base do Segura Onda do Larry David, né? Porque no Segura Onda, o Curb Your Enthusiasm, eles também não têm roteiro, eles têm uma história, eles sabem o que tem que acontecer, mas tudo que acontece entre cenas é improvisado. Então, é realmente muito interessante, né? Quando você assiste o filme, dá pra sentir essa energia. É quase como se fosse uma coisa mais solta, uma coisa mais livre, né? É muito interessante, o que leva aí pra uma produção de 14 milhões de dólares, onde 4 milhões é só do Ed Murphy, para filmagens em maio até julho de 1984, maioria das cenas filmadas em Los Angeles, com uma estreia em dezembro de 1984. E estamos aí 40 anos depois com Tirada Pesada, que vai ganhar sua nova continuação, e é, sem sombra de dúvida, assim, talvez o ápice da carreira do Ed Murphy como comediante, como astro de cinema, e um filme que é simplesmente divertidíssimo, sabe? A história do filme segue o policial Axel Foley, vivido por Ed Murphy. Quando seu amigo é morto por criminosos de uma operação em Beverly Hills, ele viaja até o bairro nobre de Los Angeles para iniciar uma investigação particular. Clássica comédia do peixe fora da água, né? Não dá nem pra contabilizar quantas comédias, quantos filmes partem dessa premissa muito simples, mas muito eficiente. É a base do roteiro do filme, é o núcleo da história, e eu nem consigo imaginar como que você faria esse filme se não fosse uma comédia, né? Como seria com Mickey Rourke ou com Stallone, mas não com Ed Murphy, né? E me agrada muito também como a história, ela é simples, né? Ele é um filme policial que tem as suas reviravoltas, ele tem o seu procedural muito bem feito e ele consegue amarrar essa história de investigação com as piadas e os comportamentos, né? Porque, beleza, eu sempre falo que no filme policial eu não me importo tanto com o mistério, então mérito absoluto aqui do roteiro, da história, de não ser um mistério tão complicado, tão cheio de reviravolta, porque o nosso objetivo, o nosso ponto de interesse principal é o Ed Murphy, sem sombra de dúvida, né? É o Axel Foley como personagem e o mais legal do filme inteiro é ver como que ele se safa de situações, né? Porque ele tá, teoricamente, de férias, o inspetor-chefe dele lá em Detroit proibiu ele de investigar a morte do amigo dele, e aí quando ele vai pra Beverly Hills, tá todo mundo de olho nele, né? Eles sabem que ele com certeza vai tentar investigar esse crime, então é ver como que ele chega num hotel, numa delegacia, em escritórios, em galerias de arte e tentar usar a habilidade dele, a malandragem dele, para se colocar numa posição de poder muito superior, né? Eu acho que nesses momentos o Ed Murphy mostra por que ele é um grande comediante, um grande astro de cinema. E até curioso, né, pessoal? Porque eu sou uma cria dos anos 90 e 2000, eu era criança a primeira vez que eu vi o Ed Murphy, ele era pra mim o cara da creche do papai, do Mansão Mal-Assombrada, do Shrek, sabe? Quando primeira vez que eu vi um Tirada Pesada, um filme dos anos 80, e vi o Ed Murphy soltando tanto fuck, eu falei, caramba, tem um lado totalmente novo do Ed Murphy que eu, criança, nunca tinha conhecido e é realmente fantástico. Ele é um personagem muito engraçado, ele tem aquela risada característica dele. Você sente que o Ed Murphy, apesar de ter chegado tarde na produção, parece que ele teve muito tempo para criar os trejeitos, a voz, o comportamento, o figurino. Ele é um personagem completamente tridimensional
E é engraçado, né? Porque ele não é só um palhaço, ele é engraçado, mas ele também é muito inteligente, ele é bom de briga pra caramba, né? Os momentos em que ele, do nada, né, desarma alguém ou soca alguém na parede, é bem divertido, sabe? Ele não é um personagem unidimensional. E eu também gosto da relação dele com a Jenny, que é a amiga em comum dele e do cara que morreu, que é vivida pela Lisa Albecker. É um clássico caso onde num filme tradicional você teria o envolvimento amoroso dos dois, mas o que a gente tem é basicamente uma amizade, né? E acho que isso torna o relacionamento do Axel no filme até mais natural do que se estivesse tentando forçar um romance ali. Eu imagino, né, isso claramente vem de uma política racista dos anos 80, né? Nenhum executivo queria um romance interracial nesse filme, então Ed Murphy e a Lisa só podem ser amigos, né? Parte de um comportamento ruim, mas o resultado é mais interessante e muito menos clichê do que se fosse só um relacionamento amoroso, sabe? Tem ótimas cenas entre os dois, o momento em que o Ed Murphy tem uma pequena hesitação antes de falar pra ela que o amigo deles morreu, é muito interessante. É uma grande performance, é o que move o filme inteiro, junto com o visual, com o carro ferrado dele, com a trilha do Herbert Falterheimer, é aquele tipo de trilha que é bem repetitivo, é bem na sua cara, mas que funciona completamente, sabe? Não precisava de nada além disso. Eu também gosto muito, né? Isso é icônico nos 3 filmes até então, a relação do Axel Foley com os outros 2 principais policiais de Beverly Hills, que são vividos pelo Judge Reinhold e o John Ashton, né? E como eles são mais certinhos, e o comportamento do Axel Foley vai meio que influenciando eles, né? Eles vão começando a sair um pouco da burocracia, sair um pouco do pragmático e realmente entrar no estilo de Detroit, no estilo Axel Foley, como eles falam, né? E a forma como a amizade bem genuína entre os 3 vai se construindo é muito legal. Eu acho que isso é muito bem feito, vem de um lado bem humorístico, né? O fato que eles têm que perseguir eles acabam indo para um clube de strip, e o filme tem uma escalonada que eu acho que vem muito da ótima condução do Martin Brest, é um trabalho muito sólido por trás das câmeras, em como ele vira um filme de ação com letra maiúscula no final, sabe? Até você chegar no ponto onde o Axel Foley prova que ele tá certo, que tem esse investidor de arte muito nebuloso, vivido pelo Steven Berkoff, que inclusive é aquele cara do Millennium, Os Homens Não Amam as Mulheres, o Froda, que trabalhava com o Christopher Plummer. Eu falei, nossa, conheço esse cara, e o capanga dele é o Jonathan Banks, nosso querido Mike Ehrmantraut do Breaking Bad. Impressionante como ele sempre teve aquela cara, né, mesmo jovem. Quando o Axel Foley consegue comprovar que ele está envolvido numa operação criminosa, num esquema de tráfico de drogas, você tem um ótimo tiroteio numa mansão, né, que encapsula todo o tema do filme, e é muito bem feito, é muito intenso, você vê personagens que questionavam do Axel Foley virando aliados, e é uma grande catarse, sabe, pessoal? É um filme, tirando a pesada, não é aqueles filmes que você vai pegar e dissecar, analisar cena, por que ele funciona. É um atestado ao talento cômico do Ed Murphy, de todo o elenco, do Martin Brest. É daqueles filmes que você senta e você curte. Eu não consigo imaginar alguém sentar para assistir um Tirada Pesada e não gostar, né? Mesmo sendo um filme de 40 anos atrás, acho que o humor dele é atemporal e isso se deve, claro, ao grande talento do Ed Murphy. Para um Tirada Pesada, eu dou uma nota 8. E no lado financeiro, o Tirada Pesada foi um gigante sucesso de bilheteria, pessoal. Ele ficou, acho que em primeiro lugar nas bilheterias por 14 semanas consecutivas. 14, eu acho que nem Titanic conseguiu isso. Ele estreou nos cinemas americanos em 5 de dezembro de 84 com 15,214 milhões, que ajustado para a inflação dá cerca de 45,991 milhões, para um total doméstico de 234,760 milhões, que ajustado para a inflação dá 709,634 milhões, e no mundo inteiro 316,360 milhões, que ajustado para a inflação dá um número espetacular de 956,294 milhões. Nos números de hoje, um Tirada Pesada é quase um filme de $1 bilhão. Isso é inacreditável, pessoal. É um marco aí na comédia policial, é praticamente a grande primeira comédia policial dos anos 80, sem sombra de dúvida, e eu fico aí na expectativa do 4º filme, né, gente? Eu gosto do segundo, detesto o 3º filme, e eu repito, se vocês quiserem ver o Tirada Pesada 2 e 3 aqui no canal, dá tempo ainda até o 4º filme chegar, mas vai depender dos views, da interação de vocês com esse vídeo aqui. Então, deixem nos comentários depois o que vocês acham de um Tirada Pesada e qual é o filme do Ed Murphy preferido de vocês. Certo, pessoal? Obrigado pela visita. E até a próxima sessão.